Bem-vindos mais uma vez aqui no seu melhor programa da semana. Quem se conhece, cresce. Já corre aqui, ó. Antes da gente estourar esse episódio, já segue aqui o canal. Quem se conhece, cresce. Você colocou lá na barrinha de pesquisa do YouTube, já vai aparecer. Beleza? Já segue. Nos primeiros 5 minutos, você já vai dar um like aqui nesse episódio nosso, que o cara é brabo. Geralmente eu não uso isso, mas hoje eu já sabia. Se eu fosse você, já pegaria um caneta, papelzinho, porque vai ter uma chave braba aqui. Beleza? Vamos nessa? Tá preparado, Davi? Preparado. Você é um cara que sabe vender? Não, pior que não. Então, mas é aí que você se engana. Porque você já se vendeu para essa pessoa que tá aí do seu lado. Sabia disso? Depois o Jason vai falar isso. Faz muito sentido. De alguma maneira, você se vendeu para ela. Né? E ela comprou a ideia. É verdade. É verdade. Vai vir aqui e começar a brigar. Aí, ó, tô ouvindo. Davi, prepara então, que agora nós vamos decolar, irmão. Bora pra cima. Bora. Ele... vou deixar o suspense do nome pro final. O mago das vendas. Especialista em crescimento empresarial. Se sua empresa tá assim, já faturando bem, pode ser melhor. Chama esse maravilhoso aqui. Mais de 10 mil alunos. Eu acho que é bem mais de 10, cara. Bem mais de 10. Em 17 países. Por enquanto tá aqui pertinho da gente, em Goiás. Mas eu já sei que daqui uns dias ele vai embora. Janderson Santos. Tinha que ser Santos, né? Leandro Santos, Janderson Santos. Bem-vindo, colega. Ô, meu amigo, obrigado. Bem-vindo. Prazer enorme estar com você aqui. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo nesse podcast aqui. Quem se conhece, cresce. Isso aqui é uma das máximas, viu, Leandro? É? A pessoa, quando ela se conhece, ela consegue entender quais são as deficiências, debilidades que ela precisa melhorar, cara, e ela cresce mesmo. É verdade. Quem não se conhece vai estar sempre achando que é o máximo, que já sabe tudo. Então, uma pessoa que sempre cresce é aquela que se conhece e entende que precisa melhorar sempre, cara. Muito bom, É curti. Fala ali pra turma quem é o Janderson, pra quem ainda não te conhece, mas deveria, né? Quem é o Janderson? Janderson Santos, o mago das vendas, é um rapaz que começou a vender com 13 anos. Caraca. E hoje nós já estamos há 15 anos trabalhando com treinamento, desenvolvimento de empresas, de pessoas, times comerciais. Hoje nós atuamos em todo o cenário nacional com treinamentos in company, ou seja, as empresas me contratam, eu vou até lá, treino o time de vendas e também com os nossos treinamentos que nós realizamos pelo Brasil inteiro. Então a gente vai para algumas cidades, realiza os eventos lá e nós temos a nossa imersão também. Então o Janderson Santos é esse cara multifacetado, focado, claro, ajudar a sua empresa, o seu negócio a vender mais, crescer. Muito crescimento. Bom. E eu falei certo ou não? Que você viu que o Davi... às vezes a gente fala assim, pô, eu não sou vendedor, não vendo nada. Eu falei, eu joguei umas, foi na hora. Leandro, você falou exatamente certo. Presta atenção nisso aqui, ó. Tudo é venda. Tudo é venda. Para nós estarmos aqui, aconteceu uma venda. Nada acontece antes de uma venda. Nossa, é mesmo. É verdade. Inclusive, o bom que o Davi é uma voz misteriosa, né? Uma voz misteriosa. Inclusive, o Davi só está aqui, ou nós estamos aqui, porque aconteceu uma venda. Seu pai e sua mãe negociaram muito bem. Vê como a venda é isso. A venda... E aí que já começa... A venda começou lá atrás. A venda começa muito antes de qualquer coisa. Às vezes as pessoas ficam falando assim, eu estou esperando a venda acontecer. Meu amigo, a venda já está acontecendo. Ela acontece, ela não é um momento. Ela acontece o tempo inteiro. E é muito bom falar disso, Leandro, para as pessoas entenderem que todo mundo vende. Às vezes as pessoas não têm técnica, mas ela vende. Eu vejo pessoas falando assim, eu não gosto de vender. Você está vendendo, você está, na verdade, desvendendo. Então, o que eu gosto sempre de ressaltar, inclusive nos treinamentos, dentro da empresa existe uma função chamada vendedor, ou seja, aquela pessoa que está em contato direto com o cliente, que está na linha de frente da empresa, que faz as negociações. Mas todo mundo vende. Do porteiro ao presidente, todo mundo atende e todo mundo vende. É verdade. É isso. Tem Até ele veio aqui também, um odontólogo
Dr. Leandro. E aí ele me explicou algumas coisas, que ele quer fazer, a clínica dele é bem diferente, e ele falou uma coisa, exatamente isso que você comentou agora. Ele falou, Leandro, quando a pessoa, alguém liga para ela, ou quando ela liga para mim, ali já é uma venda, mas quando ela entra no meu consultório, o cheiro é diferente, o estofado é diferente. Eu falei, ô, doutor, como? Aí eu fiquei curioso, né? Eu falei, cara, e o meu tratamento é sem dor. Uhum. Ele falou, para, e eu faço alguns tratamentos, o cara sofre e tal. Ele, vai lá. Uhum. E aí eu fui de propósito. Igual eu quero lá ver como que é o seu evento. Claro. Cara, quando eu abri a porta, o cheiro realmente, eu falei, deixa eu ver se é verdade isso aqui. Diferente. Então a venda é tudo isso, né? As empresas que são intencionais na venda sempre vão vender mais. Então a gente não pode achar que venda é apenas aquele momento em que o cliente aperta a mão do vendedor. Venda é tudo. O cliente, desde o primeiro contato que o cliente tem com a empresa, já começou a venda. Então a gente precisa ter essa consciência. Você que é vendedor tem que ter essa consciência. E você que fala que odeia vender, não gosto de vender, você está vendendo. Você vende as suas ideias, quando você vai procurar um trabalho, você deixa seu currículo, você está vendendo, você está com uma proposta de trabalho. É mesmo. O currículo é uma mesmo. baita proposta É comercial. Então, quando você se dá em conta, não tem como viver sem vendas. Tudo é venda, tudo. Você faz, quando você fala assim para as empresas, o que é que você olha primeiro? Eu tenho um grande amigo, o Alexandre Loyola, que ele é um cara especialista na área de vendas e marketing pro agronegócio. Legal. Ele é agrônomo e tudo, e ele é bem, assim, bem renomado no agro. E aí ele tem as técnicas dele, né, das revendas, o que faz. Mas o que é o primeiro passo que você faz da empresa? O empresário está te assistindo aqui. Cara, por que eu tenho que contratar esse cara aí? Eu já trouxe alguns aqui que eu tenho certeza que se você entra lá, eu tenho certeza. Porque tem alguns que eu sei, que até você me ajuda aqui, né? Que a gente tá falando de psicologia, né? Alguns empresários, nossa, eu já tô ótimo, né? Eu já tô ótimo. Mas ele me falando a história dele e o produto, eu falo, cara, ele não sabe o potencial. Isso aí é 1000 vezes mais. Ô, Leandro, eu já percebi o seguinte, hoje muitas empresas elas são administradas por pessoas que não têm muita noção do que está acontecendo de verdade. A venda mascara tudo. Toda empresa que tem venda, ela mascara erro. Porque a venda, cara, ela esconde muita coisa. Então, quando a empresa ela vende bem e ela não tem uma gestão muito boa, tá tudo certo. Porque a venda mascara os erros. Mas quando a água começa a baixar, aí a gente começa a revelar os problemas de administração, os problemas de gestão. Entendi. Tá. Então, eu gosto sempre de dizer que tem muita empresa, Leandro, que é empresa à prova de idiota, cara. A empresa é muito boa, o produto é lucrativo, mas a pessoa que está por trás da empresa é um idiota completo. Ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. Vou fazer um corte desse, deu um Não corte. é verdade? Então, o que é a empresa à prova de idiota? É a empresa que ela é boa, ela é lucrativa. Só que a administração dela é falha. Só que ela consegue se manter no mercado porque ocorre venda. É uma pirâmide financeira. É a mesma coisa. Enquanto tem gente entrando, ou seja, enquanto tem venda acontecendo, a coisa acontece. Quando a venda começa a baixar, em momentos de recessão, momentos de sazonalidade, começa a revelar todos os problemas. Por que muitas empresas faliram aí na época da pandemia? Por isso, a água baixou. E quando a água baixa, revela os problemas. Então, hoje, quando uma empresa, por exemplo, chama o Janderson Santos, o mago das vendas da empresa, o que eu gosto sempre de avaliar? Vendas é a última coisa que eu avalio. Porque muitas vezes coloca a culpa na mão do vendedor. Ah, tem lead, mas não tem venda. A culpa é do vendedor? Nem sempre a culpa é do vendedor. Então a gente analisa vários outros pontos antes de falar com o vendedor. A gente analisa se está vendendo para o público certo, a gente chama de público-alvo, né, o cliente ideal. Muitas pessoas chamam de perfil de cliente ideal. Eu chamo de quem está com o meu dinheiro. Quem é que está com o seu dinheiro? Muito bom. Não é? Quem é que está com o seu dinheiro? Você tem que saber quem está com o seu dinheiro. Tem gente que está com o seu dinheiro, tem gente que não é seu cliente, você quer pegar dele. Muito bom, gente. E aí você perde dinheiro. Depois, a gente fala da sua promessa. Toda empresa tem uma promessa. A promessa sua é boa ou genérica? Tem muita empresa com produto bom, com promessa genérica, e transforma os produtos excelentes que tem em commodities. A gente pode falar sobre isso. Terceiro ponto, a comunicação que essa empresa está usando. E, por fim, as pessoas. Então, nem sempre o problema é do vendedor. Às vezes ela tem problemas de comunicação, de marketing, atração, está traindo o cliente errado. Sim. E aí realmente não vai vender. Então, a gente corrige tudo isso
para falar depois com o time de vendas. Claro, o time de vendas tem que estar alinhado. O time de vendas é o atacante. Até porque acredito que ele te chamou para falar sobre o time de vendas, né? Ou a área comercial, É muito né? comum. É muito Só que comum. aí você dá a autoridade do... Cara, nem sempre. Eu vou te ajudar, mas... Existem alguns pontos que senão não resolve, Leandro. Um dia eu fui convidado para uma empresa, a empresa falou assim, preciso que você fale com o meu time de vendas, meu time de vendas está precisando de energia. É sempre assim, né? E sim, o time de vendas precisa de duas coisas importantes. Ele precisa de treinamento de venda e ele precisa de treinamento de produto. São duas coisas que andam juntas. Porque você tem que falar com o meu time de vendas, que o meu time de vendas não está vendendo. Isso o dono falando. E na hora do treinamento, cadê o dono? O dono não estava na sala. Eu dei o treinamento, falei com o time no final, na hora do coffee break. Veio um vendedor e falou assim, ô Jânio, muito bom sua palestra, eu adorei. Mas deixa eu te falar, cara, faz um treinamento de liderança também, porque o patrão tem que escutar também algumas coisas, cara. Tá vendo que loucura? O cara o vendedor falou, cara. Porque a gente percebe que isso acontece demais. Muito bom. A liderança não dá exemplo. E todo time de vendas tem a cara do líder. Olha isso. Todo time de vendas tem a cara do líder. Meu time de vendas é ruim. Você olha no espelho. Pronto. É isso, cara. É isso mesmo. Sabe? Então, se o seu time de vendas é folgado, eu falo folgado no sentido de acomodado, seu time de vendas não tem performance, é só olhar para a forma como você lidera seu time. Um time sem liderança vai sempre rodar solto. Vendedor, meu amigo, é igual adolescente. É igualzinho a filha adolescente. Não sei se você tem filha adolescente. 15 anos. Então você sabe como é que é. Se acha o dono do mundo. Se você... Brabão, já sei como é que é, já sei viver. Amigo, se você não tiver do lado do seu filho, seu adolescente, seu vendedor, não roda, cara. Roda do jeito que ele acha que tem que ser. E não é assim. Vendedor precisa ter comando, tem que ter gerência, tem que ter liderança. Se não tem, no meio dos vendedores surge geralmente a maçã podre, que começa a liderar. Então, quando você não lidera, alguém nasce. A liderança é muito natural das pessoas, certo? Então, o time de vendas é isso. Quando a gente chega na empresa, a gente tem que avaliar. Então, hoje a gente faz esse trabalho de maneira mais aprofundada, claro. A gente faz também os treinamentos. Vai lá, vai dar um treinamento. Vou lá, faço o treinamento. Mas eu deixo muito claro, às vezes, a gente consegue um treinamento revelar os diamantes e mostrar os cacos de vidro que tem lá. O que são os diamantes? Aquelas pessoas que estão perdidas lá dentro, que são boas. Não resgatar. E quando você dá o treinamento, elas aparecem. Às vezes, tudo que precisa. Que legal. Existem os diamantes na empresa que tudo que ela precisava era de uma luz nela. Quando você dá o treinamento, ela fala assim, pô, gostei desse negócio, ela vai pra cima, ela resgata aquilo. E a gente encontra... E esse diamante... será que ele... Eu não sei. Toda vez o diamante é o melhor vendedor ou nem sempre? Não, nem porque sempre. Porque do seu olhar, eu já peguei que você é diferentão. Nem sempre o diamante Nem é aquele que tá sempre, sempre vendendo. Talvez ele só precisa... O diamante, muitas vezes, Você me entendeu, né? Entendi. O diamante, muitas vezes, é uma pedra bruta. Por que eu falo isso? Porque ele não tem... Imagina só, a empresa ela não tem treinamento. Hoje, não existe uma métrica para a gente ver isso, mas eu chutando por cima, talvez mais de 90% das empresas não treinam seus vendedores. Tá. O vendedor, ele aprende por observação. Ele viu uma pessoa vendendo e falou assim, é assim que vende, vou repetir. Então você percebe que os vendedores eles repetem coisas. Cara, é mesmo? Eles não fazem treinamento por si só, eles não investem por si só. E a empresa muitas vezes não investe também. Então, esse diamante, muitas vezes, ele é uma pedra bruta lá dentro. Ele tem vontade, ele é empenhado na empresa. Só que ele não se destaca. Quando você dá o treinamento, ele aparece. Aí ele dá o brilho. Aí ele desperta. Aí você fala assim, pô, esse é o cara que eu precisava. Faltava treinamento. Ao mesmo tempo, a gente encontra os cacos de vidro. Que é aquele cara que tá na nossa empresa, performa mais ou menos, mas quando a gente dá treinamento, porque o que eu falo é assim, Leandro, quando você dá treinamento pro seu time, você pode cobrar. Concorda? Como é que você vai cobrar performance do seu time? Como é que você vai cobrar resultado se você não dá treinamento? Você só tem expectativa. Meu amigo. Eu quero. O mercado hoje é uma guerra. Como é que você vai falar pro seu time? Vai lá vencer a guerra, toma aqui pau e pedra, vai lá vencer. Não. Então a gente dá o quê? Do tanque de guerra, do bazuca para você, que é o quê? O treinamento. Então quando você dá treinamento, o caco de vidro, muitas vezes, ele se revela. E você fala que aquele cara que mostra que ele não deveria estar no time. Porque quando você dá treinamento, ele já não aceita. Eu faço do meu jeitão.
É os caras que a gente às vezes tem que tirar. Quando a gente cobra performance, ele espana. É isso mesmo. Então tem muita gente assim dentro da empresa que são cacos de vidro, são mascarados, não são diamantes. Quando a gente aperta ele espana, ele não segura. Que massa, Meu cara. amigo. Pô, no treinamento você já... É que eu não sei, né? Como que você vai conversar aí também a expectativa da empresa. Mas você tem que falar isso pro cara do dono da empresa. Eu Pô, falo. no final eu vou te mostrar ali. Eu falo. Talvez não todos, Eu né? falo. Porque geralmente o cara coloca lá 30 pessoas, né? Ô, Leandro. Mas alguns você pega. Sem dúvida, sem dúvida. E sabe de onde veio isso? Pá. Da sala de aula, cara. Eu fui professor universitário Mesmo? Mesmo. Que massa. Fui De professor. quê? de administração. Que Eu fera. me formei no último período da minha graduação. Olha que loucura. No último período da faculdade, um professor levou um palestrante lá na sala. Falou assim, vai dar uma palestra. Uma palestra ruim pra Dedéu, cara. Só que no final o professor falou assim, tá vendo? Ganhou 300 conto pra fazer essa palestra. Naquela época eu ganhava, sei lá, foi em 2007 isso aí. Nossa, R$300 era quase um salário. Aí. Era uma grana, cara. Eu trabalhava de Você entregador. ficou doido. Eu ficava doido. Como assim? O cara falou meia hora aqui, ganhou esse dinheiro. Eu falei, o que é isso, palestra? Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Conversei com o professor. Falei, não, porque é uma profissão, dá pra trabalhar. Você vai nas cidades, vai nas empresas fazendo palestra. Falei, gostei desse negócio. E aí eu quis ser professor por conta disso. Que isso. E aí eu entrei numa pós-graduação no último período. Então, quando eu me formei, eu me formei em administração. Beleza. E já fiz uma pós-graduação logo em seguida. Então, assim que eu terminei, eu comecei a dar aula. Foi muito rápido. E eu lembro de uma experiência na sala dos professores, porque eu tava com uma turma que não queria nada com nada, cara. Uma turma assim da faculdade não queria nada com nada. Aquela turma que já tava se formando, jogada. E eu lembro de ter falado isso na sala dos professores e um professor colega falou assim, Janderson, toda sala tem 10%. Não é nem Pareto, não é nem 80-20, é 10%. Esses 10% eles vão arrebentar. Esses de positivo. 10 de positivo. Eles vão arrebentar, cara. Eles vão ganhar o mundo. São 10%. E eu comecei a perceber que na empresa também é assim. Que massa. Jack Welch foi o CEO da General Electric. Ele fala exatamente isso. Que toda empresa tem 10%. 10% que são aqueles 10% que eles carregam a empresa muitas vezes. Ele tem ali em torno de 20% a 30% que podem seguir os 10%. São os influenciáveis. Beleza. Você tem ali mais 30% das pessoas que são pessoas que estão ali só passando a vida. Na média. Na média. E você tem em torno de 20% que chama de terroristas. Esses terroristas, se você não segura eles contaminam os outros 20. Explode a empresa. Explode. Então, a gente começou a perceber isso. E eu reparo bastante. Então, às vezes, quando a gente chega num treinamento numa empresa, pode pesquisar que você acha os 10%. Sempre você encontra esses 10%, que os 10% que são apaixonados pela empresa, são 10% que talvez é porque precisam tanto do trabalho que eles se dedicam, eles sabem o valor que tem. Você tem ali uns 20%, 30% que são influenciáveis, eles podem seguir os 10%. Você tem os 30% que está ali jogado e tem os 20%, 10%, 15% de 20% ali. São terroristas que estão ali, que são perigosos, que você tem que identificar Tem uma palavra, eu nem sei, eu não lembro onde coloquei, que a turma fala dos outliers. Sim. Além desses 10%, tem uns caras que é fora da curva, né? Você já viu eles assim? Que o cara, além disso tudo que você falou, o cara ainda falou, cara, isso aqui, você chama o cara para ser seu sócio, porque o cara tá mais atento na sua empresa do que você mesmo. E existe não tem essa turma? Existe. Cara, outlier é aquela pessoa totalmente fora da curva, que às vezes ele tá na sua empresa de passagem. Sabe, ele tá de passagem na sua empresa. E eu falo o seguinte, veja, eu lembro de uma vez, cara, quando eu entrei, lembra, vamos voltar lá atrás, eu fiz a minha graduação, então eu fiz a graduação, eu fiz a pós-graduação, e antes de entrar, eu comecei a dar aula na UEG, estadual, foi praticamente minha primeira universidade que eu comecei a dar aula. Você vê, saí da sala de aula e entrei na UEG, cara. Que massa. Mas antes, nesse meio tempo, como eu já queria muito ser professor, eu vi uma vaga para trabalhar numa empresa de cursos aí. Empresa de cursos, aqueles cursos profissionalizantes. Ok. Famosa, inclusive. Sei. Inclusive, já fiz a convenção deles recentemente. Eu contei esse caso lá. Assim, vocês não me queriam. E aí aí eles fazem uma entrevista, que é uma aula teste. E eu fui lá fazer essa aula teste.
Fiz aula teste, uma meia hora, você dá aula ali para uns 2, 3 professores que te avaliam e te falam se você é bom, se não é bom. E a pessoa fala assim, cara, eu acho que você não tá pronto. Acho que você não tá pronto, acho que você não tá naquilo que a gente tá buscando. Leandro, eu juro pra você, cara, quando eu saí, eu olhei pra fachada assim e falei assim, perdeu. Caraca, Eu juro pra você que eu falei isso. Isso me deu tanto gás. que massa. E eu sou muito assim, sabe? Que massa. Eu acho que esse é até o Pode ser sorte ou pode ser azar, né? Exato. Isso pode até o perdão da palavra, o tesão da minha vontade. Eu olhei pra perdeu, cara. Aquilo lá me deu tanta vontade de me destacar. Exato. Sabe? E ali, enfim, aí foi tudo começou a minha carreira, Pô, cara. Então, você estava bem novo, né, cara? rapaz, De onde que veio isso? Que você... eu comecei... Por que você é assim? Olha, eu não sei, cara. Eu acho que a gente nasce assim. Acho que tem muita... Você é psicólogo, você sabe. Existem os perfis comportamentais. Então, é porque você pega as coisas esqueci o nome dele, Joy Rogan. Tem aquele podcast, o mais famoso do mundo. E ele fala que todo mundo fala, cara, parece que você sempre tá bem. Eu falo, não, nem sempre eu tô bem. Mas aí ele conta que uma vez ele assistiu um vídeo que um treinador, lá o coach, né, mas o coach treinador, falou para um cara o seguinte, tudo que tava dando errado, ele falou, bom, dá uma coisa errada. Bom. E aí o Joey falou assim, cara, se aconteceu, por exemplo, furou o pneu. Cara, será que não furou o pneu porque ia acontecer alguma coisa e eu parei aqui? Então foi bom ter furado. Sempre olhar o bom. O bom. Que aí a gente sai daquele papel vitimista, né? Ai, né? Eu não sei se você lembra daquele desenho antigo, né? Ó céus, ó vida, aquela hiena lá. Sim. E é o seu jeitão, né? Você pega um negócio aqui e tal, vamos aqui. Hoje, né, aconteceu. Pô, Leandro, eu tô chegando aqui. Aí eu falei, putz, e agora, cara? Ele, não, pode ficar tranquilo. Eu falei, você tem um jeitão massa de ver a vida. Isso é massa, cara. Ô, Leandro, eu acho que existem certas coisas na nossa vida que a gente precisa sempre melhorar. Toda deficiência a gente compensa com aprendizado. Então, se hoje eu sou bom em algumas coisas, é porque eu era ruim em um tempo atrás. Quem me vê falando, por exemplo, a gente faz palestra para 1.000 pessoas, já fiz palestra para 3.000 pessoas, é uma loucura isso. Quem me vê assim, fala assim, pô, o Janderson, pô, o cara tem talento, o cara é dom. Meu amigo, eu que é do nada, não sabia falar em público, eu tinha vergonha de falar em público. Mentira. Eu comecei a falar em público, aquele mesmo professor que levou o palestrante na sala, foi ele que me inspirou. Ele dava uma dinâmica na sala de aula, eu era caladão na minha, fazia algumas coisas assim de venda, assim, mas eu era muito calado, eu morria de vergonha de falar em público. E eu entendia que isso era um grande problema. Eu tinha que sarar isso. O professor, ele colocava uma coisa, cara. Toda semana ele colocava um artigo, mandava por e-mail, e os alunos tinham que estudar esse artigo. Chegava na sala de aula, ele escolhia uma pessoa para falar. Aleatória. Era uma cumbuca. Aleatória. Se sair você e você falar, você ganha um ponto. Que massa. Era isso. E se você não quiser falar, quem quiser vem. Então eu sempre estava preparado. Primeira semana, a pessoa não foi, eu falei, eu vou. Do meu jeitão, falei. Segunda semana, fui de novo. Terceira semana, fui de novo. E aí era só eu, cara. E eu fui melhorando. Então a gente vai melhorando, a gente vai criando essas cascas, essa armadura. Então toda deficiência a gente compensa com aprendizado. E eu já percebi, estando nesse meio empresarial, no meio de desenvolvimento, treinamento, que até nós temos deficiências. Sim. Não é? Até nós temos deficiências. Então a minha deficiência também sempre foi isso, cara. Eu sou uma pessoa que muitas vezes duvido muito de mim mesmo, às vezes eu tenho incertezas, tenho medo, e quando isso acontece eu tenho que compensar como? Pensamento positivo, psicologia positiva, eu tenho que estudar mais sobre mentalidade, inteligência emocional. Então eu estudo bastante isso. Sim. Então eu estudei bastante inteligência emocional. Você fala demais, né? Se o cara pegar principalmente no Instagram, cara, você fala tem muita coisa massa que você já entrega, né? Você entrega muito. Eu acho isso muito massa com você. Você vai entregando assim, você não tá nem aí, né? Isso aí é que a gente fala de... Eu achei muito pra massa. mim, Eu falei, cara, o cara tá entregando tudo aqui. Pra mim, assim, tudo não, mas, né? Mas vê, cara, pra que você tem que guardar coisas que é pra você? Morra vazio, cara.
Já ouviu falar dessa metáfora? Morre vazio. Eu tenho um mentor que um dia ele falou isso pra mim. Janderson, morra vazio. Tira seus livros de dentro de você, tira seus conhecimentos. Leva nada. Na vida, se você morrer vazio, você completou aquilo que você veio fazer. Que legal. Viu? Então, até entregar aquilo no Instagram, realmente a gente entrega bastante, a gente dá muita dica. Hoje, antes de chegar aqui, estava gravando um vídeo ensinando mesmo uma técnica que a gente ensina. Por quê, cara? Porque isso é um sinal de prosperidade. Escassez é você querer só pra você, você ficar com medo de... Vou te falar então o que eu vi. Você tá... Não é nem eu ia falar tentando, mas não é. Você não tá tentando. Você está convidando e levando as pessoas pra chegar no seu nível, né? Com certeza. Eu fico vendo assim, cara, ele tá querendo levar mais pessoas pro nível dele. Cara, isso é o que mais dá prazer, cara. Eu vi isso em você, cara. Falando sério, quando você perguntou, né, você viu? Uhum. Aí eu falei, cara, primeiro eu não te conhecia, aí eu te mandei, né, foi um amigo que fez o seu curso, falou, cara, te elogiou pra caramba. Eu falei, cara, quem que é esse cara? Eu nem achava que era daqui, não desmerecendo, eu sou goiano, mas aí, não, é daqui, de Goiás, de Goiânia e tal. Ele fez, eu não lembro o hotel, foi perto de Flamboyant. Foi. Aí, falou bem pra caramba, tal. Aí eu comecei a te seguir, tal. Falei, cara, vou convidar, né? Vamos ver. Aí você aceitou, a gente só organizou a agenda, né? E aí eu comecei a te acompanhar e falei, caraca, bicho, ele tá querendo levar a turma pro nível dele. Isso é muito massa, é muito nobre, né? Adorei. Isso tem muito a ver com do meu jeito de ser, né? Eu queria carregar todo mundo, cara. Eu quero carregar todo mundo. Só que tem pessoas que não querem ser carregadas. Não, exatamente. Não é? Então essas pessoas que não querem ser carregadas, a gente deixa. É a mesma coisa. Você faz o convite, né? Faz o convite. Você mostra a porta, né? Mas quem tem que girar é a pessoa. É claro. Né? Inclusive, ó, você que está buscando, e sempre tem pessoas que estão buscando, e às vezes a gente acha... imagina, a minha melhor metáfora, imagina que você está subindo um rio, você está dentro de um barquinho remando. E nesse barquinho pode ter pessoas que estão remando contra. Você está tentando subir esse rio e tem pessoas contra você. Tem pessoas que têm que jogar no rio, cara. Caraca, é mesmo. Tem pessoas que não vão com você. Tem pessoas que você vai ter que deixar para ir sozinho. E eu vou te falar, cara, na vida a gente encontra essas pessoas. Hoje eu tenho mais clareza de quem são elas. No início a gente não tem. A gente tem muito apego. Então a gente tem apego, a gente tem essa questão de querer levar todo mundo, né? Eu sei, eu tenho isso, mas eu entendo que tem pessoas que não querem e tem pessoas que têm que ficar. E tá tudo bem, tá tudo bem. Você segue a sua jornada. Não é errado e não é certo. Não tem certo ou errado nessa jogada. Só que pro caminho, pra onde eu tô indo, a pessoa não tiver a mesma energia, cara. Não aguenta. Sabe, às vezes um pouco mais acelerado, assim, sabe? De trocar o pneu com o carro em movimento. Ela fica. E tá tudo bem. Tudo bem. Tem é que você estuda muito psicologia, por isso, do jeito que você falou aí, é esse mecanismo. Muitas vezes, a gente não sabe por que a gente não tá dando certo, porque a gente fica preso no lugar que a gente nasceu mesmo. Porque até essas pessoas aí podem ser familiares. Claro. Pode ser mãe, pai, um amigo de infância, que você tem o que você falou do afeto, daquela emoção, assim, e você tá desprendendo, e aí só que acontece algumas pessoas que não querem que você vai, porque elas te amam. E você tá indo embora, elas te amam. Elas não querem que você vai, porque vai perder você. Perfeito. Fica aqui. Tem algumas, que aí você já explicou, que não querem que você vai porque elas não conseguem ir. Elas te amam, mas vai embora, Janderson. Mas elas não conseguem. Não tem a energia, né? Não tem a mentalidade. Beleza. Mas tem aquelas que tem eu vou falar a palavra inveja, mas não tem inveja boa ou ruim, né? Uhum. A inveja, ela vem... O Jung falava muito... Não esse nome inveja, que nem tinha lá na língua deles, mas trazendo para nós, ele falava que a inveja é o desejo daquilo que o outro tem. Então, vamos tirar essa parte de inveja boa ou ruim. Perfeito. Mas é só o desejo de eu ter o seu carro, de ter a sua roupa, de ter a sua casa, de ter a sua família. Claro. É esse desejo. Só que a pessoa não consegue, com a energia dela, chegar a ter a mesma coisa que você, né? Perfeito. Aí ela não quer que você vá. Fala, ele não pode ter esse carro. Ele não pode ter essa... palestrar para 3 mil pessoas. Ele não pode. Que aí você tem que dar uma afastada e tomar cuidado, né? Que é exatamente o que você falou. Aí que você tem que desprender. E você falou uma coisa aqui que
você vai embora. Não sei se você vai vir para Goiânia, você vai para Florianópolis, você vai para como que chama? Todo mundo tá indo lá para Alphaville. Alphaville. Aí, você já falou. Você lê, eu já sei, tá vendo? Ou você vai para Floripa, Alphaville ou para o Rio de Janeiro. Aham. Que muitos daqui de Goiás estão fazendo esses 3. Florianópolis, Alphaville e Rio de Janeiro. Eu sei. Eu não gostaria que você fosse embora, mas, né, tem que ir para despontar. Você conhece ele, o Rafael Medeiros? Do Gestão Conheço, do claro. Tempo? Parceiraço. Parceiro veio nosso, aqui, tem sim. que chamar ele aqui de novo. Nossa, eu vou ter que chamar aqui de novo antes de você ir embora, tá? Eu vou fazer E uma ele série. tá em Alphaville, inclusive. Isso que eu ia te falar. Tá pra O lá. Rafa. Isso. Foi embora, foi para Alphaville. Ele que me incentivou muito a escrever o livro. Eu escrevi um Legal. primeiro livro de coautoria com ele e outros amigos. E aí eu escrevi muito rápido. E ele me chama de Léo. Léo, e o seu vai ser quando? Uai, tá aqui. Não, o seu. Eu falei, como assim, Rafael? Cadê seu livro? Eu falei, cara, que livro? Vou escrever um livro. Ele senta hoje e começa a escrever. Uhum. Cara, foi assim, em 6 meses eu consegui. Você tá vendo a importância de ter um mentor do seu lado? De ser uma pessoa que extrai de você o seu melhor? Porque todo mundo tem algo bom dentro de si e que só falta alguém para falar assim, cara, tira isso aqui, mostra isso aqui, dá luz para isso. Você acredita que eu falo isso até com as empresas? Toda empresa ela tem o que eu chamo de fator único, fator de unicidade. Toda empresa tem um fator de unicidade. Como assim? Vê bem, é muito comum você ter uma empresa que vende o mesmo produto que outra empresa vende. Ok. Certo? Então você tem lá consultórios dentistas, odontológicos, vocês têm vários. Só que todo consultório tem um fator de unicidade, aquilo que só eles fazem. Às vezes é um atendimento. Às vezes é o cuidado, às vezes é o carinho, às vezes é a recepção, às vezes é um plano, às vezes é uma estratégia, sei lá. Existem fatores de unicidade que só aquela empresa tem, é o jeitinho de fazer ali. E ela esquece de dar luz para aquilo. E é aquilo que faz da empresa uma empresa única no mercado. Ah, entendi. Então, você tem o seu fator de unicidade, eu tenho o meu, outras pessoas, todo mundo tem um fator de unicidade, só que muitas vezes ela até sabe, mas ela não revela isso. E por não revelar isso, você se mantém igual a todo mundo. Por exemplo, durante muito tempo, Leandro, eu sempre me achei muito... Eu sempre me achei uma colcha de retalhos. O que é a colcha de retalhos? Eu me achava uma pessoa com um monte de referências. Sabe, eu pego uma referência aqui, eu sou um pouquinho desse, eu sou um pouquinho daquele... Eu faço uma mentoria, eu pego um pouquinho desse mentor e eu me achava uma colcha de retalhos, cara. Eu não tinha ali uma identidade própria, sabe? E eu fiz um trabalho, inclusive, você até citou o Jung, né? Com os arquétipos. E eu fiz um trabalho de arquétipo. Você conhece? Conheço. Que massa, Conheço, cara. Conheço. E a pessoa falou assim, Janderson, você é isso. Eu falei, poxa, é mesmo, cara. Aí eu sou isso. Então, eu passei a dar luz para isso. Então, eu sempre tive muita dúvida se eu era talvez um sábio. Será que eu sou o sábio, o arquétipo do sábio? Será que eu sou o arquétipo do mago? Eu falei, Janderson, você é herói puro, cara. Assume isso. Eu falei, putz, é mesmo, cara. Até a postura. E aí eu assumi. Davi, não pega ele em pé, né? A câmera dá pra pegar ele em pé? Como é que é? Se ele ficar em pé aqui, a câmera pega ele? A gente alinha aí. Fica em pé aí. Será que corta? Não, então, só pra... Vai. Não, pega. Ó, vira lá pra cá, pra do meio. Né? Aqui, né? Esse é o perfil do arquétipo herói, pessoal. Tá aqui? Olha lá. Olha a postura do Janderson. Depois a gente vai falar um pouco mais. Mas olha lá. Quando ele chegou, quando ele desceu do carro, eu já vi. Caraca, ele é bravo. Mas é a postura, é o jeitão de ser, olha lá. Olha, isso é a representação do arquétipo do herói, entendeu? Fechou. Que é isso mesmo. Sabe? Mas agora, minha pergunta. Você já sabia Não. ou você já era assim? Aí o cara... Não. Aí você foi... Peraí. Moldei, cara. Moldei. Isso aí é uma coisa que... arquétipo, muita gente... Claro, é um assunto um pouco complexo de explicar para vocês o que são os 12 arquétipos e tudo. Mas vamos entender o seguinte. Hoje, o arquétipo, ele tá meio que fake. As pessoas falam assim, eu quero ser governante. Muita groselha, não é, mano? Todo mundo adota acha que o governante é o melhor de todos, porque é o que se posiciona como... O Pablo vira e mexe. Exato. O Pablo é o arquétipo do governante. Não, gente, o Pablo é todos. Ele é esperto. Então, exato. Você para de bobeira.
E então as pessoas querem ser um. Só que a gente já é um, cara. E eu sempre fui herói. Eu sempre teve esse arquétipo de herói. Então, o que eu fiz? Eu só dei luz para isso. E de maneira mais intencional agora. Então, a forma de estar no palco, isso, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, só revelou aquilo que realmente eu tinha um pouco de receio. Sabe que eu sou, sabe que eu sou? Então, aquela colcha de retalhos se transformou numa colcha verdadeira minha, montada por mim mesmo. Então, essa sua identidade. Minha identidade. Então, massa, é isso. né? Essa forma de ser, a forma de falar, a forma de estar. Então, hoje, esse sou eu. Agora eu sinto até mais tranquilidade, sabe? De falar algumas coisas, de expor as próprias ideias, de posicionar. Eu não isso aqui não. Exatamente. Eu sou assim. Exatamente. Você falou do mentor. Você faz mentoria também? Faço. Individual? Individual. Hoje, nossas mentorias estão para empresários. Hoje eu só trabalho com eles. Uhum. Então, apesar de falar muito com o vendedor, a gente optou em ter empresas conosco. Então, hoje a gente tem algumas empresas que rodam com a gente tem uma mentoria que chama Sirius, e nessa mentoria o nosso foco é trabalhar com os empresários. Conosco como? Não entendi. Hoje, além de mim, né, que eu carrego essa ideia, eu sou o líder desse movimento, Beleza. nós temos alguns parceiros. Por que eu entendi, Leandro? Quando a gente traz uma empresa para perto da gente, a gente entende que a dor do empresário não é só vendas. O empresário tem dor contábil, financeira, liderança. Ele não sabe atrair gente para trabalhar. A gente escuta o tempo inteiro, não tem gente para trabalhar. O cara não tem uma agência de marketing. Então, o que eu fiz? Hoje nós temos um ecossistema. Então, eu trouxe várias pessoas para próximo de mim e que hoje, quando o empresário está comigo, cara, ele tem tudo. Você tem a solução. Tem tudo. Ele tem a contabilidade, ele tem o RH, ele tem a agência de marketing. Então, tá comigo, tá com Deus. Que massa, cara. Entendi. É uma plataforma de soluções mesmo para o empresário. É bem isso. Exatamente. Mas eu te falei do mentor, por quê? E você falou que você tem o seu mentor ou os seus mentores. Aí entra de novo com a porta ali, né? Por exemplo, você me convidou para ir lá no seu evento. Uhum. Cara, você me convidou. Querer ir é comigo aí. Caramba, bicho, vou ficar ouvindo esse cara da hora do almoço até final da noite, bicho. Nossa. Ou, porra, bicho, eu vou vestir minha melhor roupa, vou levar caderno. O cara me convidou. Não é isso? Exatamente. Aí, no mentor... Eu já fiz algumas mentorias, né? Tem um grande mentor hoje. Uhum. Inclusive, ele veio aqui semana passada. Ele é um cara que era do Nordeste e foi para Florianópolis, que vai mudar para Alphaville. Às vezes as pessoas não querem pagar o preço. Preço de dinheiro mesmo. Por exemplo, a mentoria do Jânio é R$20 mil. Uhum. Aí um empresário. Me ajuda, tá? Eu não tenho muito claro, mas você me ajuda. O cara fatura, sei lá, R$500 mil no ano, mas poderia faturar R$1,5 milhão. Fácil, tá? Pega uma pequena, média empresa, R$500 mil no ano, que é baixo. Uhum. A sua mentoria é 20 mil. Que 20 mil para ele talvez realmente pode fazer alguma diferença, mas você vai dividir em 12 vezes, sei lá, não sei o quê. Uhum. Só que você vai falar para ele, se você fizer tudo que eu te falar, no mínimo, eu te garanto 3 vezes mais de faturamento. Não, vou pagar esses 20 mil, não. Caro demais essa mentoria, esse cara nem sei. Esse cara vai falar comigo, sei lá, 5 vezes e mandar eu fazer umas tarefinhas. Não tem isso? Tem. Que a turma não tá entendendo a questão do mentor? Tem. Você foi muito cirúrgico quando você falou. Ô, Leandro, eu vou falar algo aqui que talvez possa até incomodar muitas pessoas. Assim. Porque assim, ó, nós estamos vivendo em um momento na internet onde, se a gente vê alguém dando certo em algo, muita gente repete e fica fazendo muitas coisas. E hoje nós estamos numa onda de vou te ensinar a ser mentor. Ou seja, e é uma pirâmide isso. Desculpa os colegas que talvez estejam fazendo isso ou que já fizeram, mas para mim isso é uma pirâmide, não funciona assim, porque o que a gente tem que ver, o resultado não é o resultado do mentor, é dos mentorados. Então, o que o mentor faz? Ele cria um curso para ensinar outros mentores. E esses mentores ensinam outros mentores. Virou uma pirâmide isso. E aí você tem muitos mentores que você viu que você não tinha falado de mentoria sua até agora, né? Eu que puxei. Exato. Exato. Cara, que legal. Porque o que você vai ter? Vai ter um monte de mentores que não tiveram resultado ou que só tem resultado com as próprias mentorias. Que é esquisito isso. E o que fizeram? O que aconteceu? O mercado, cara, começa a ver esses mentores
e começa a ficar mais preocupado. Será que funciona? Será que não funciona? Banaliza. Né? E aí os empresários, eles veem isso e eles já entraram talvez em uma, outra e não rodou, cara, não funcionou. Isso. Porque acontece. A pessoa não tem a bagagem. Não tem a bagagem, cara. Por isso que a sua história é massa, por isso que você foi criando um degrau e apanhando, igual você falou, criando as cascas. Bastante. Peraí, já passei por isso aqui, né, cara? Bastante, bastante. Então, eu entendo que existe uma certa preocupação do empresário em relação a isso. Será que, poxa, eu vou pagar aqui um valor para o mentor? E será que isso vai me dar resultado? Eu sei, existe esse medo que está muito ligado a esse nível de consciência que essa pessoa tem. E principalmente aquilo que a expectativa. Porque se você reparar, hoje, quando você, por exemplo, quando eu tenho, assino uma mentoria, quando eu tenho uma mentoria, eu não quero ficar 24 horas com o cara. Eu quero uma palavra, uma frase. Eu entrei numa mentoria em fevereiro, Leandro. Cara, eu entrei na mentoria. É muito diferente, cara. Que massa. Eu entrei numa mentoria em fevereiro, porque eu sou assim, ó. Para mim, o que é mentoria? Mentoria é encurtar caminho. É encurtar caminho. Uma vez, eu sempre fui uma pessoa muito autodidata. E aí uma pessoa falou pra mim assim, ó, autodidata é coisa de gente pobre. Rico não pode ser autodidata. Caraca. Não é verdade? Cara, autodidata é porque você não tem dinheiro, você quer vou aprender sozinho. Aí eu falei assim, faz sentido. Então vamos contratar pessoas que podem me ajudar a fazer. E aí você começa a fazer isso. Até chegar um momento que você já está contratando pessoas para fazer para você, só que chega um momento que você fala assim, cara, eu preciso de uma viradinha. Uma virada de chave. Por exemplo, eu estava com uma dificuldade muito grande. Você vê, eu faço muitos eventos. Sim. A gente faz uma média Você não para, cara. Não. Você não para, é muito doido. A gente tem um evento semana que vem, eu já acho preparando que você o outro. do Rafael, não, porque seu tempo, seu dia não tem 24 horas. Você tem a sua filha, né? Tenho duas, Tava, cara. As meninas, duas, levar pra escola, não sei o que. Eu falei, cara, que legal. É um monte de coisa. Cara. É um monte de coisa. E eu tava com uma dificuldade muito grande nesse pilar. Cara, eu fechei a mentoria na primeira reunião, o cara falou uma coisa, eu falei assim, pronto. Já pagou. Eu nem vi mais. Eu só queria que você falasse isso. Você falou, revelou. Já sei onde que eu tenho que seguir, já sei. Pronto. Então, claro, o meu nível de consciência é diferente. E eu entendo. Tem mentorados que chegam até mim, cara, e eles não estão preparados ainda para receber uma frase. Não. Ele tá com aquela vontade, cara, eu quero fazer acontecer, me dá o direcionamento. Ele tá com muita vontade. Ótimo. Mas tem outros que falam só quer uma frase. Isso só quer uma frase. A gente tem todos esses. Ou que você tem um jeitão meio parecido com o meu. Ou, como você falou, a pessoa se acha, pagou sua mentoria para ir para outro nível, ela se acha maior do que ela é. Uhum. Vê se eu tô no meu raciocínio aqui, ó. E aí ela entra na mentoria, aí você vai falar para ela, não, você não tá pronto ainda para ir para lá. Não é isso? Tem, viu? Baixa a bolinha, meu amigo. Isso. Baixa a bolinha, tem demais. Você acredita que uma pessoa uma vez falou isso pra mim? E foi talvez uma das maiores lições que eu tive na vida, cara. Cara, sério, não, é verdade. Ó, porque a gente tem que receber. Rapaz. Será que tá falando isso? Leandro. Aí você jogou luz pra aquilo. Foi. Agora é você. Foi. Não? Então, foi. Em 2000, eu comecei minha primeira palestra. Olha como é. Tem uma frase na inteligência emocional que fala assim, ó. Finge até ser. Já viu isso? Finge até você ser algo que você quer ser. Aí quando eu comecei, falei assim, eu quero ser palestrante. Ai, cara. Só que eu nunca tinha feito palestra na vida. Só que eu queria fazer palestra. Lembra? Voltando lá atrás de novo. Então eu comecei a dar aula. Falei assim, agora eu quero dar palestra. Eu queria ganhar os 300 conto. Aí eu falei assim, eu sou palestrante, mas nunca tinha feito palestra. Então eu fiz cartão de visita, escrito palestrante. Eu me divulgava como palestrante. Mentira, você fez mesmo? Fiz, escrito Janderson De verdade, Santos, você pagou lá? Palestrante, colocou no cartão. Só que eu nunca tinha feito palestra, não sabia nem como é que fazia. Muito bom, cara. E aí saiu a primeira. Bom. Aí fiz a primeira. A primeira foi até uma faculdade que eu fui aluno, me contratou para dar palestra. Mas, cara, eu não sabia nem como é que era palestra. Nem o que você ia não falar. Tinha noção, não tinha noção. E foi uma época que eu tava... Comecei a dar aula, então eu tava empolgado. Só para você ter noção, o público no final me aplaudiu de pé. Que massa, e eu não sabia o que eu fazia, eu saí do palco. Então, quando o povo ficou de pé para me aplaudir, eu saí do palco. Saí, eu não sabia o que fazer. Poxa. Aí eu lembro que na coxia ali, a professora falou assim, volta lá, o povo tá te aplaudindo. Eu falei, mas agora não dá para voltar, fica estranho. Então eu não tinha noção. E aí, isso foi em 2010.
Aí veio 2011, 2012, comecei a fazer os primeiros trabalhos, comecei a rodar Goiás, rodei tudo aqui, cara. Rodei cidadezinhas de interior, tudo. Em 2013, eu tive a sensação de que eu atingi o platô. Aquela sensação de que a gente bate no teto. Isso aqui eu já fiz muito. Pronto. E isso, e agora? cheguei no platô, poxa, eu não consigo aumentar meu cachê e eu não consigo aumentar as palestras. Foi quando eu descobri que tinha um treinamento para palestrante em São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo fazer treinamento. Primeira chave. Primeira chave. Roberto Neachik. Nossa, bravo demais. Ele tem Negócios de palestra, Ele cara. tem um livro, que eu li esse livro quando eu trabalhava ali na Heinz, até pertinho, né, no meio daqui, Sim. nós e Anápolis. Problemas Oba. Uhum. Por quê? Eu tava lá como Esse livro é maravilhoso. no RH e acontecendo muito problema e eu reclamava. Me deram esse livro de presente. Meu irmão. É a virada, não é? Que virada. Eu falei, porque lá ele fala assim, cara, você tem que agradecer pelo problema, que é exatamente o que você falou desde o começo do podcast. Quando você resolve um problema, na próxima vez, você já sabe resolver esse mais rápido. Sabe o que eu fiz? Comprei 20 e coloquei a turma lá para fazer cumbuca. Na minha vida agora, quando eu vejo alguém assim, cara, lê esse livro aqui. Esse livro é antigo. Ele é Roberto antigo, Neachik. é daquela época. Quando eu fiz esse primeiro treinamento, eu voltei de lá com uma outra cabeça. Ou seja, você já volta com a cabeça mais preparada. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Mudei um cachê, comecei a fazer mais trabalhos, comecei a fazer uns outros eventos. Bati platô de novo. 2015, 2 anos depois. E aí, conheci o que eu chamo de meu primeiro mentor. Foi meu primeiro mentor, porque o Roberto Neachik, ele foi o mentor? Não, foi um treinamento para muita gente. Esse não, esse me pegou na mão. E ele fazia o quê? Ele construía a palestra com você. Ele falava assim, ó, você tem que seguir por esse caminho, você tem que mudar isso. E quando eu comecei o trabalho com ele, ele falou assim, Janderson, ó, faz o seguinte, grava uma palestra e me manda para eu assistir. No palco mesmo? No palco, Okay, E eu lembro que eu fiz uma palestra em Piracanjuba, cara. Cidadezinha próxima aqui. Gravei a palestra, arrebentei. Você fez o seu melhor, né? Nossa senhora, isso aqui eu vou tirar quebrei 10. o pau, cara. Isso aqui o professor vai me dar 10. Aqui vai falar que eu já tô pronto. Mandei pra ele falou assim, Janderson. Que bosta, Janderson. Ele fez uma analogia comigo que eu uso muito com os meus mentores. Ele falou assim, Janderson, olha só. Você é um circo de bairro. Para fazer sucesso aqui em São Paulo, você tem que ser o Circo de Soleil. Ele falou exatamente isso para mim. Ele falou assim, ó, Janderson, onde você tá? Sabe aquele circo que vai na sua cidadezinha? E ele é um sucesso, porque a única coisa que tem lá é isso. Só que esse circo de bairro, quando vem aqui em São Paulo, ninguém quer assistir. Porque aqui eles estão acostumados com o Circo de Soleil. Foi um balde de alga fria que jogou em mim. Eu falei assim, meu Deus do céu, baixa a bolinha, meu amigo. Tem coisa para melhorar. E foi tão legal que eu falei assim, beleza, o que tem que ser mudado? Você recebeu. E, claro, naquele momento eu lembro que eu ainda falei assim, quando eu recebi esse feedback, eu falei assim, caramba, eu tô pagando pro cara falar mal de mim. Né? Porque eu paguei pro cara falar desse jeito. Mas foi um tiro tão certeiro que eu falei assim, tá, então o que tem que fazer? Porque eu quero ser Circo de Soleil. Aquele mesmo ano a gente começou um trabalho, virou 2016, ele falou assim, Janderson, eu estou indo pro Japão. Vou realizar um trabalho lá, ele estava indo com um grupo de deputados, inclusive foi na época que o Michel Temer foi também, isso em 2016. Acho que eu lembro disso, cara. Acho que eu lembro disso. Foi no finalzinho do ano ali, estava em deputado, Michel Temer ia fazer uma rodada de negociações lá. Até fazendo um adendo, acho que, cara, tirando as questões que, cara, não só político, todo mundo tem um lado que tem que melhorar, mas o Michel Temer, cara, pro Brasil, ele é um dos pilares políticos de negociação. Ele é advogado mestre, poderosíssimo. Mas, cara, aquele cara tem uma sabedoria. Se a turma entendesse um pouco a história do Michel Temer, cara, ele é muito brabo. Tira a parte política. Não, tira isso. Vamos, né? Estamos aqui com outra mentalidade. Né? Cara, ele é brabão demais pra nós. Tanto não sei se foi só essa, mas enquanto ele tava ali no poder, cara, ele levou o Brasil, foi muito rápido. É porque ele é negociador, cara. É isso. Entende? Ele é negociador. Ele é extremamente político, ou seja, ele sabe, mas ele é negociador. E ele foi exatamente fazer isso. Ele foi fazer uma negociação com o Japão, e foi alguns deputados. E essa pessoa que era meu mentor, foi junto. Ele é um japonês. Então ele tinha muito relacionamento com o Japão e tal. E ele foi levar, apresentar. E nessa ocasião,
ele falou assim, Janderson, eu vou fazer um treinamento pros brasileiros que moram no Japão e você tá pronto. E eu descobri que ele foi a pessoa responsável em levar grandes palestrantes pro Japão. Foi ele que levou o Roberto Inuyashiki. Ele que levou o Roberto Inuyashiki, Leila Navarro, Marcelo Ortega e tantos outros palestrantes. E ele falou assim, cara, você tá pronto. Mentira. Você tá pronto. Você quer ir? Você tem livro? Na época ele falou, você tem livro? Tem que ter livro. E tinha. Só faltava imprimir. Eu já tinha escrito. Ter livro? É porque eu tenho, mas ninguém ele nunca falava me falou assim. isso. Ele falava assim, ó, o Japão é muito difícil um brasileiro ir pra lá, pra fazer um trabalho assim. Então, quando você vai, você precisa deixar alguma coisa. Ah, tá. Então, se você já tem livro, é bom pra deixar lá. Tá bom. Certo? Então, eu falei assim, tenho. Tá. Então, vamos. E aí, eu fui pro Japão em 2016. O pessoal de lá achou incrível, porque a gente faz uma coisa diferente, né? A mágica entra. Por isso que é o mago das vendas. Então, as minhas palestras têm um quê diferente. Em 2017, eu voltei. Desta vez, o pessoal de lá me contratou. Aí, eu fiquei quase 20 dias no Japão, rodando várias cidades. E quando eu voltei, minha carreira... Com certeza. Explodiu, sabe? Então, as grandes empresas começaram a me contratar, me encontraram. E aí foi quando tudo aconteceu. Então, hoje, vamos colocar entre aspas, se é um Circo de Soleil, é porque ele já foi o Circo de Bairro que quis ser o Circo de Soleil. E você pagou o preço. Paguei o preço. Voltando Tive que pagar, viu? Paga o preço, cara. Tem que pagar. Porque às vezes... E não é só o dinheiro. Não. Por exemplo, eu teve uma mentoria, não essa atual, mas outra, eu tô com 2 para 2 momentos. Uma, inclusive, relacionada à palestra. Depois até eu quero umas dicas suas. E aí, cara, eu não tava com dinheiro. Zero. De verdade. Eu não tinha um dinheiro para pagar. E eu falei assim, cara... Mas não é o dinheiro. Não é, cara. Aí eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, eu não tenho essa grana agora. Como que a gente pode fazer? O que você pode fazer pra mim e tal? Aí o cara, não, eu te dou um desconto. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu não tenho... Você pode dar o desconto aí, que for, eu não vou conseguir te pagar agora. O que você faz pra mim? Pô, cara, eu falei, cara, eu vou te pagar. E eu acredito na sua mentoria e pode ficar em paz, cara, que a hora que eu estiver lá em cima, você triplica isso aí. Eu vou fazer. Eu não tenho como pagar agora. O que você consegue? Aí o cara, pô, dá uma entrada X, e aí eu vou dividir pra você assim, assim. Eu falei, cara, meu cartão, se você fizer isso no meu cartão ali, vai estourar. Ele, não, então faz essa sim agora à vista, essa no cartão, e depois você paga lá com só depósito, na confiança. Eu falei, tá fechado. Não é sobre dinheiro. Não. Né? Só que é você pagar o preço, né? É o que você faz com a turma. Cara, a porta tá aqui. Sabe, Tem que abrir é você, bicho. E eu entendo que, claro, todo o processo de mentoria, que é um trabalho muito individual, muito personalizado, ele é caro. Isso. Quer dizer, ele pode... Depende do que é caro, mas eu digo assim, ele tem um valor monetário, né? A ser despendido. Porque depende da volta. Essa, por exemplo, que eu paguei, não é um valor barato, não. Não é. Mas eu fazer tudo que o cara falar e o que eu já tô me imaginando na frente, deixa eu falar, foi de graça. Fica de graça. Eu sabia disso. Eu falei, cara, hoje tá foda, mas eu sei onde que esse cara vai me levar. Essa aqui vai ser de graça. Quando eu fui fazer o treinamento com o Roberto Inuyashiki, lá em São Paulo, meu primeiro, 2013, saiu daqui, cara. Tal, pagar aluguel, cara, o hotel, aí, o então, avião. Isso, não tem hotel, não tem avião. Eu não tinha dinheiro pra ir de avião, não, cara. Eu peguei um ônibus que leva a galera que vai comprar lá no Brás, que sai daqui em Goiânia 5 horas da tarde, chega às 6 horas da manhã lá no Brás, meu amigo. Hotel, eu fiquei em hostel. E você que não sabe o que é hostel, meu amigo. É uma galera. No meu quarto, cachorro periquito. Tinha 5 pessoas. Tinha uma triliche e uma biliche. Eu tava na biliche embaixo, em cima tinha um hippie, cara. Cara esquisito, bicho. Porque assim, hostel, meu amigo, é gente do mundo inteiro. E tinha um hostel lá na Paulista. Eu ficava bem na Paulista ali, que eu gostava de ficar ali, porque eu queria, cara, Paulista, vibe, né? Mas hostel. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro pro hotel, não tinha dinheiro pro avião. Então eu ia de ônibus, ficava a noite inteira viajando, ficava no hostel, a galera acabava o evento. Pô, vamos pra um barzinho comemorar, cara? Eu ia pro barzinho ali, ficava medindo o dinheiro porque não tinha. Então, quando não se tem dinheiro, a gente compensa com o quê? Com vontade. Em toda mentoria, até hoje, todo treinamento que eu entro para ser aluno, eu falo, cara, eu vou ser case pro meu professor. Todo treinamento eu falo isso. É muito doido isso. Sua cabeça é diferente demais. Eu falo de jeitinho. Eu quero ser case pro meu professor. Que legal. E assim como eu fui case para esse, né? Ele dava várias mentorias para palestrantes. Então,
Cara, até hoje ele me usa como case, É. cara. É o cara que saiu lá e foi pro Japão, e, enfim. Estourou. É sempre isso. É a vontade, né, de fazer acontecer, de fazer dar certo. Óbvio, a gente entende, as pessoas são diferentes, às vezes a cabeça que eu tenho não é outra, não é a mesma que o outro tem. Tá tudo com bem, certeza, cara. com Tudo certeza. bem, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua velocidade, Hum. não tem certo e errado, né? É É. isso. Vou te perguntar uma coisa, eu nem queria fazer isso, mas eu gosto muito do filme. Eu não vou te colocar em uma saia justa. Eu ia entregar pra você, me vende essa caneta. Eu não vou fazer, não. Não tem? É o Lobo de Wall Street. Tem, o né? Lobo de Wall Street. Mas não me vende, não. Mas o que seria uma... Não precisa nem entregar tudo, mas o que é uma técnica de venda? Você tem um produto, que é a caneta. Mas para quem tá assistindo assim e acha que não é vendedor, né? Uma vez um cara, que é também um dos meus grandes mentores há muitos anos, porque hoje até eu faço serviço para a empresa dele também. E aí ele falou, eu comecei fazendo consultoria, implantando algumas coisas de RH, que eu fui sempre RH, né? E aí depois ele falou, cara, você pode parar. Você vai ser da minha área de relacionamento, de vender os produtos, né? Aí cara, eu não sou vendedor. Aí ele me falou, Leandro, você, pelo relacionamento, as pessoas vão comprar. Eu falei, mas como assim? Não. Só que ele assim, não precisa de técnica. Até eu aceitei isso, né? Pô, não precisa de técnica, então tá bom, né? Pelo relacionamento. Mas hoje eu falei, cara, até uma dessas mentorias é de vendas. Uhum. Porque eu falei, cara, acabou, não é. Relacionamento, beleza, talvez você, como que você falou, do platô, né? Você vai vendendo. Agora, se você não tiver técnica, acabou. Exato. E é o que eu tô sentindo falta. Mas, Exato. bem simples assim, o que um Perfeito. vendedor usa essa técnica? Não, talvez tudo, você não consegue aqui, nós já estamos quase uma hora, mas o que é assim, o básico? Pô, vou vender um produto. Eu vou te explicar uma coisa que é, inclusive, uma técnica do próprio Jordan Belfort, que é do filme Lobo de Wall Street, que pouquíssimas pessoas dominam essa técnica, pouquíssimas pessoas conhecem. Para quem não está entendendo, o Leandro ressaltou aqui um filme que chama Lobo de Wall Street, onde a pessoa chega e fala assim, me venda essa caneta. Ele está fazendo ali um teste para encontrar bons vendedores. Ele fala isso, me venda essa caneta. E aí, enfim, as pessoas falam, pô, essa caneta é bonita, essa caneta tem qualidade. Ele escreve. Escreve. E nesse filme, o Jordan Belfort, ele é um cara que ele consegue vender ações da Bolsa de Valores para pessoas que não sabem nada sobre isso, de empresas que não existem. Ou seja, é um golpe. Ele foi preso por isso. Só que quando ele saiu da cadeia, as pessoas ficavam se perguntando, como é que você conseguia vender? Cara, como é que você vendia? E ele escreveu um livro, chama-se Os Segredos do Lobo. Caraca, eu perdi essa. Não, esse livro não se acha no Brasil. Eu consegui encontrar um em sebo. Não se acha, não vende, cara. Então é um desafio pra você. Você tem que fazer a versão brasileira sua dele. Pois é, velho. né? Não, você sabia que tem uma turma que tá fazendo isso? Tem. Coloca as referências, mas a sua visão do livro. Exato. E ele perdi essa. E é tão interessante nesse livro que Repete aí. Os Segredos do Lobo. No livro, nos primeiros capítulos, você tem que fazer você tem que jurar que você não vai usar essas técnicas para o mal, porque são muito persuasivas. Ele diz que essas técnicas são incríveis, e são mesmo. Tá escrito isso mesmo? Tá. Você lê e fala assim, eu juro que não vou usar essas técnicas para o mal. Tá nos primeiros capítulos, porque ele diz que por isso levou ele para cadeia. Esse? Exatamente. O que é a metodologia? É muito simples. Ele diz que para acontecer uma venda, você precisa levar o nível de certeza de compra do seu cliente do 0 para o 10. É só isso. Então, quando você é abordado por alguém para comprar algo, você não tem tanta certeza se vai comprar ou não. Imagina você andando no shopping, você olha para uma vitrine, você vê uma roupa. Você decide entrar na loja. Mas a sua certeza de compra que você vai sair de lá com a compra não existe. Você tem ali uma de 0 a 10? Gostei. 3, 4. Você vai entrar, você vai experimentar. Não é isso? Então você tem uma certeza de compra, em média, 3, 4. E o papel do vendedor é levar a certeza de compra do 3 para o 10. Se levar para o 10, ele compra. Para isso, você precisa ter 3 habilidades. Você precisa falar de você, ou seja, você se posiciona, você precisa falar do seu produto e da sua empresa. De você, vendedor. De você, vendedor. Então, ele fala que existem, e essa é a metodologia dele, linhas retas
que você precisa levar do 0 ao 10 em 3 pontos: no vendedor, no produto e na empresa. Então, a técnica consiste em você, enquanto vendedor, você precisa se posicionar como um especialista, porque as pessoas compram de especialistas. Por isso que no filme, agora você vai assistir o filme de outra maneira. No filme ele se posiciona sempre... Hoje, pois é. Porque no filme não fala da metodologia. Então, quando você entende, assiste, fala assim, nossa, agora faz sentido. Ele sempre se posicionava como, meu nome é Jordan, ele fala assim, hey, Jordan Belfort, especialista. Aí ele fala, meu nome é Jordan Belfort, sou especialista em não sei o quê. A pessoa fala assim, não, o cara é o cara que domina. Então, ele sempre se posicionava bem vestido. Isso eleva o nível de certeza sobre a pessoa, o vendedor. O cliente entende, ele é bom no que faz, ele sabe indicar. Pronto. Segundo, o produto. As pessoas não sabem levar o nível de certeza porque falam muito de característica. É o tempo inteiro falando, essa caneta é azul, essa caneta tem uma tampa. E característica por si só atinge o racional das pessoas. O que atinge o emocional são os benefícios. Então, quando você fala de benefício, qual benefício essa caneta pode trazer para você, você eleva o nível de certeza também para o 10. E o terceiro pilar, que muitos vendedores ignoram, que é o pilar da empresa. É importante falar da empresa. É importante falar que nós somos uma empresa que estamos no mercado há tanto tempo. Nossa missão é essa, nossos valores são esses. Porque isso também aumenta o nível de certeza seu como comprador que você está fazendo negócio numa empresa séria. Bons vendedores fazem de maneira inconsciente essas coisas. Eles são especialistas, eles se posicionam como tal, eles sabem falar como ninguém dos seus produtos e eles sempre ressaltam a empresa para dar a base aumenta que ele a autoridade, precisa. né, Autoridade. quem tá vendendo. Então, a metodologia é simples. Uhum. Só que quando a gente olha para os vendedores hoje de mercado, eles não fazem isso. Não faz. Eles É o que não você falou, vai sabem se repetindo, posicionar. talvez. Eles repetem, eles não se posicionam como especialistas. Eles... Por exemplo, eu tenho uma loja de móveis de luxo que eu fiz um trabalho recente e eu fiz um cliente oculto, que é ir na loja e se passar como cliente, para entender como os vendedores... Gente, loja de luxo, hein? Que massa. A vendedora veio me atender de rasteirinha. Sabe quando rasteirinha no chão? E eu falei pra dona, falei assim, nossa, mas essa lá, nossa, tem que mexer nisso, né? O uniforme, aquela calça de jeans meio rasgada. Eu falei, não, ela é a minha melhor vendedora. Falei, bom, então vamos melhorar, né? Porque se melhorar o uniforme já vai... Então, tá vendo? São detalhes. Quando você olha pra uma pessoa, a pessoa te vê como especialista. É o primeiro, né? O relacionamento, né? Cara, isso. Como que você tá Como querendo você vender tá? assim? Você tem que ver como especialista. A pessoa tem que olhar e falar assim, esse que domina o que fala. Entendeu, Leandro? Por isso que eu falo, cara. Todo vendedor, toda empresa deveria entender isso. Que todo vendedor precisa de 2 tipos de treinamento. Ele tem que dominar o produto que ele vende. Ele tem que ser um especialista naquilo que vende. Ele tem que saber tudo do produto. E tem que ser um especialista em venda. Se a empresa negligencia um desses 2 caminhos, vai ter um time fraco. Meu vendedor entende muito o produto, mas não entende de venda. Ou seja, a venda não é consciente, a técnica não sai de maneira intencional. Ele não vai saber onde que ele está no processo da venda, ele vai falhar, ele vai falar coisa que não deveria, ele vai conversar demais, ele vai errar em técnica, enfim. Então, são esses 2 pontos importantes e essa é uma metodologia simples que resolve bastante. Mas você tem a sua, né? Que é a drone, não é? O que é o drone? Não, eu tenho o SOS Vendas, que chama SOS Vendas, que é uma brincadeira. SOS é essa grito de socorro. Isso. Então, o SOS Vendas é Save Your Sales, ou seja, salve nossas vendas. Eu brinquei com isso, sabe? Você registrou isso aí? Corre. Cara, ainda não, pois é. Registra. O SOS Vendas é esse treinamento que a gente entrega, que é uma metodologia minha de 5 passos. É um pouco parecido, a metodologia é um pouco parecida com várias coisas. Tá. É uma simplificação do modelo de vendas, de venda consultiva, que nós chamamos. Primeira coisa, primeiro pilar é o vendedor, que eu falo que o vendedor é uma marca pessoal e antes de comprar o seu produto, ele compra você, vendedor. Beleza. Segundo, abordagem. Então, o processo de abordagem precisa ter um impacto. Terceiro, apresentação que evidencia valor e não preço. Quarto, contorno de objeções e fechamento. Então, são 5 pilares que a gente chama de Save Your Sales, salve nossas vendas, é SOS Vendas. E dentro junto com as empresas, a gente tem um outro treinamento que chama Despertar Empresarial. E nesse nós temos uma metodologia... Esse é focado para empresário. Para o empresário. Ou seja, o time de vendas está aqui e agora eu quero falar com você.
Porque eu vi essa Que o dificuldade, cara lembra? te falou lá. Exato. Eu fazia o Muito bom. treinamento para o vendedor e eu sentia aquela deficiência do empresário. E o empresário muitas vezes queria encontrar um vendedor maravilhoso no mercado porque ele não sabia vender. E ele queria um vendedor que resolvesse o problema dele. Tudo errado. Cara. E aí a gente tem o despertar empresarial, que a gente chama de uma metodologia que nós temos ali, o drone empresarial. O que é o drone empresarial? São 4 importantes pilares que toda empresa precisa ter. Assim como o drone, tem que ter um drone aqui, né? Vê? Pega ele pra mim. Agora. Aí, ó. Pô, Agora você tem um olho, hein, irmão? fez todo Que sentido. olho é ó. esse? São 4 hélices. Isso. E esse aqui é a empresa. Ó. São as 4 hélices da empresa. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de marketing e gestão de vendas. Então, se uma hélice dessa parar, ou a outra vai ter que compensar muito, ou ele desce, ou ele cai. Então, dentro de um negócio, todas essas hélices devem estar rodando de maneira fácil, tranquila, senão o drone cai. Então, tem empresa que ela é uma máquina de fazer dinheiro, só que ela não sabe administrar esse dinheiro. Então, tem muito dinheiro entrando, mas muito dinheiro saindo. Então, eu gosto de fazer a metáfora, é como se fosse um chuveiro. Sabe, é como um chuveiro. Tem o cano que leva para o chuveiro. Aquele cano são as receitas da empresa. Cada buraquinho do chuveiro é um custo da sua empresa. Tem custo que está aberto, tem custo que está fechado, tem custo que está aberto demais. Sai uma lapa d'água ali. Sabe aquele chuveiro de hotel ruim, não é assim? Exato. Gestão de pessoas. Como é que contrata? Como é que lidera? Então, não adianta eu só colocar pessoas. Como é que eu crio cultura na minha empresa de performance? Quando eu saio da empresa, meu time continua trabalhando e performando da mesma maneira? Então, eu tenho que criar e entender algumas coisas. Eu tenho que saber liderar, eu tenho que saber lidar com pessoas. E essa liderança, eu sempre digo, Leandro, que não é uma liderança romântica, dessas que a gente aprende em livro. Modelo de liderança... Não. Isso é a liderança real, cara. É a liderança de visão, é a liderança estratégica, é a liderança que dá visão para pessoas. Esses dias eu vi um anúncio do Pablo Marçal, cara. E eu falei, cara, eu gosto de ver os comentários. Eu fiquei viciado em ver comentário. E uma pessoa escreveu lá assim, ó, deixa eu trabalhar de graça para você. Dê jeitinho, cara. Eu falei, mas não é possível, cara. Vê, tem gente querendo trabalhar de graça pro Pablo Marçal e quantas empresas estão procurando gente que não consegue vaga pagando. Sabe por quê? Porque ninguém segue andarilhos. Se o Pablo Marçal falar assim, ó, 2026 eu vou fazer isso, quem vem comigo? Todo mundo segue. É o movimento, né? Que é o que visão. você faz muito, né? Você Cara. lidera um movimento. Vamos comigo. Isso. As pessoas seguem visão. Então, se você não tem visão no seu negócio, para onde você vai? Eu vou trabalhar com você, mas para onde você vai me levar? Porque eu não quero passar, ninguém quer mais passar 5 anos, 10 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, sem potencial de nada. Você explica um pouco do drone lá no evento, nas palestras? Sim, vou fazer à tarde, a gente vai ter um evento só para empresa, a gente ensina isso. O terceiro pilar, gestão de marketing. Ou seja, atração de demanda. Eu tenho que trazer pessoas para trabalhar, ou seja, para comprar da gente. Então, o que eu preciso saber sobre isso? Eu tenho que atrair quem? Todo mundo? Nenhuma empresa vai vender para todo mundo. Você quer que vender para todo mundo, você está vendendo errado. Tem clientes que você tem que demitir. Tem cliente que não tem que estar com você, porque ele não é seu. Manda para o concorrente. Ele é ruim. Certo? Então, a gente fica com os melhores. E gestão de vendas. Contratar vendedor, transformar tirador de pedido em fechador de venda, sabe? Que é importante. Como é que eu construo o processo de venda? Então, tem processo, tem inteligência. Então, esse é o drone empresarial. Toda empresa tem que pensar nessas 4 hélices. Fez isso aqui, meu amigo? Não tem como. Estoura. E tem empresa que é boa, mas os processos são ruins. A empresa tem produto bom, mas as pessoas estão acomodadas. Então, esse evento é um evento para tirar da zona de conforto, é um evento para fazer o empresário respirar e falar assim, cara, vamos fazer diferente? Quero mudar. Então, a gente realmente faz esse reset ali, faz o cara sair diferente. O nome do evento é drone? É Despertar Empresarial. Despertar Essa é uma metodologia que a gente Despertar Empresarial. Sabe por que despertar? Porque tem uma grande diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Uma grande diferença. Essa diferença é muito grande. É muito comum você ver dentro das empresas funcionários que são empreendedores. Ele trabalha para você, final de semana ele é garçom, ele tem um MEI, ele vende bombom, ele é empreendedor. Então, ser empreendedor está muito ligado àquela pessoa que faz tudo na empresa.
Ele se acostuma a vender, a produzir, a fazer marketing, ele faz tudo na empresa. E o empreendedor, ele cresce só até um momento. Para ele ir para o próximo nível, ele tem que passar a ser empresário, ele tem que mudar a cabeça. Então, por isso eu chamo despertar empresarial. É para você sair de empreendedor para ser empresário. Tem empresas com centenas de funcionários que o dono é empreendedor até hoje. Ou seja, ele ainda não entendeu que ele é empresário e que o local dele é focado em crescimento. Ele tem que dar visão, ele tem que mentorar o time, ele tem que criar pessoas para seguir, vestir a camisa. Então, ele é aquela pessoa que está louca, apagando incêndios o tempo inteiro, desesperado, não tem tempo, não tem saúde, não tem nada. Exatamente, cara. E tem empresários, ou melhor, tem empreendedores que acabou de montar um negócio, mas já é empresário. Já tem visão. Se hoje ele está no trabalho duro, ou seja, no hard work, ele sabe que é necessário para ele ir para o smart work, ou seja, o trabalho inteligente. Então, tem pessoas que são empreendedores pequenos, mas que já têm a cabeça de empresário. Então, o que a gente faz é isso. É mostrar que para ser empresário, você tem que ir para o próximo nível. Você tem que focar em aprender sobre gestão. Você tem que olhar para o seu time de vendas, entender que tem que ter processo. Você tem que ouvir clientes, tem que entender quem são eles, tem que cuidar da sua gestão, das suas finanças e do seu time. Que massa, cara. É isso. Caraca, bicho. Minha cabeça tá explodindo. Vamos... O que eu não te perguntei, que você gostaria de falar? Faltou... Eu já tô com... Nós vamos fazer uma série, viu? Tem que ser rápido antes de você ficar difícil de encontrar. Mas teve alguma coisa que eu não te perguntei, que você quer falar? Não, deixa eu só explicar. Tem uma coisa que a gente começou aqui, e tem muitas pessoas que não me conhecem e ficam em dúvida. De onde vem esse mago? Ah, é verdade, o mago das vendas. De onde vem o mago das vendas? Por que é o mago das vendas? Repete aí seu Instagram. Janderson Santos Oficial. @ Janderson Santos Oficial. Pronto. Se você digitar Janderson Santos, o mago das vendas, você encontra. Ô, Leandro, quando eu entendi que eu precisava falar em público, quando eu entendi que eu precisava me destacar mais, assim, eu decidi ser professor, mas nesse mesmo período, eu montei uma empresa. Eu e minha sócia, na época, era minha colega de sala, que virou minha esposa hoje, a gente montou uma papelaria. Então, é como eu disse, eu não sou um palestrante, um treinador que lê um livro só e vai... teórico, Não, eu tinha barriga no balcão mesmo, montei uma empresa. Depois que eu montei essa empresa não deu um tanto certo. Foi no interior de Goiás. Eu voltei para minha cidade e o dinheiro tava muito curto, cara. E um colega, um amigo, falou assim, cara, por que você não faz mágica? E por que ele falou isso? Porque na faculdade, eu brincava de fazer mágica. Eu levava baralho pra sala e ficava brincando ali, sabe? Eu sempre gostei de mágica, sempre buscava algumas coisas, brincava sozinho. Sim. E eu falei assim, poxa, pode ser uma saída. E naquela mesma semana, mais uma vez, cartõezinho de visita. Porque era o que tinha na época. E eu distribuí nas casas de festa. Que eu era mágico. Isso é muito bom, O que eu vou fazer? Eu não sabia nem como fazer um show, porque eu não tinha contato com outros mágicos. E na primeira semana, alguém me ligou e perguntou... É o tio Janderson? Eu coloquei tio Janderson, mágico, né? Isso. Eu falei assim, como é que é o show? Eu falei assim, o show, eu vou na sua festa. Não sabia como é que era também. Eu falei, eu vou na sua festa e faço lá com as crianças. Quanto que é? Cara, isso foi isso foi complicado, porque eu não tinha noção quanto custava um show de mágica. E eu lembro que eu falei assim, R$60. E eu falei baixo, inseguro. Não, quero que você fique aqui 5 horas então, hein? Não, mas eu não sabia. Eu falei, ele vai falar que tá caro. Ele falou assim, pode vir. É sábado agora. Eu falei, foi barato, né? Eu falei, o cliente não reclamou, foi barato. E eu fiz o meu primeiro show, cara, sem noção de tudo. Eu fiquei realmente umas 5 horas no show. Brincando com as crianças, fazendo um monte de coisa lá que eu sabia. E de lá, eu vi que tinha um negócio, porque não tinha mágicos em Anápolis. E aqui em Goiânia tinha pouquíssimos mágicos. Acho que 2 ou 3 no máximo. E eu falei, tem um mercado gigante, cara. Tem um mercado gigante. E aí eu comecei a fazer shows de mágica. Então, eu era professor universitário. Eu dava aula em 3 lugares. Nossa. Então, aí eu montei um escritório de contabilidade para mim também. Então, eu tinha um escritório de contabilidade. Você fez contábil? Não, eu fiz administração. Administração. Então, eu era o comercial do escritório contábil. Eu tinha um sócio que era o contador. Então, a gente montou juntos e a gente ficava a divisão assim. E finais de semana, shows de mágica.
E eu era um mágico diferente, uma visão de venda. O que eu faria? Eu era um mágico completamente diferente. Quando todo mundo tava indo mulambo, eu ia muito bem vestido. Então era aquele mágico que era contratado. Chegava Todo mundo via. Quem que era esse mágico que chegou? Bem vestido. o herói. Eu não usava cartola, então eu usava uma roupa bem vestida. Então eu estava muito ligado a festa de 15 anos, festa de casamento, aquele mágico mais arrumado. E aí eu fui conseguindo espaço. Fui convidado para ir para o SBT, fui no SBT, fui num programa de TV. E quando eu comecei a fazer palestra, eu falei, vou colocar umas coisinhas aqui na palestra. E aí na palestra eu colocava uma coisinha, certo? E aí foi indo. Até hoje tem. Então, dia, depois da pandemia, uma pessoa assistiu uma palestra minha de vendas e falou assim, você é o mago das vendas. O mago das vendas. Leandro. E aí eu falei o seguinte, poxa, para mim, todas as pessoas precisam se autobatizar. E eu tava procurando um batismo para mim, sabe? Que legal. E quando ela falou isso, eu falei assim, o mago das vendas, gostei. E eu comecei a adotar isso para mim. Muito bom. Então, o mago das vendas vem disso. Janderson, então você é mágico? Não, eu não sou mágico. Trabalhei como mágico, Sim. mas não sou mágico. Aí, claro, fui conhecer outros mágicos, participei de congresso. Sim. Existe um congresso de mágicos. Caramba. Imagina só, você reúne. É como se fosse aquele local secreto onde você revela. Tava no filme do Harry Potter, todo mundo ali. Opa, é isso mesmo. isso aí? Tem competição, ganhei competição de mentalismo. Então, assim, é muito legal isso. Só que hoje eu não atuo como mágico, porém, nas minhas palestras, esse é o meu fator de diferenciação, aquilo que me faz diferente dos outros, é a mágica. Então, existem alguns momentos onde a mágica entra. Mas ela não entra, eu nem falo a palavra mágica no palco para as pessoas não entenderem. É um mágico, né? Eu falo, vai acontecer algo aqui, é uma ferramenta lúdica. Então, a coisa acontece, as pessoas chamam a atenção, a pessoa sai de lá com o quê? Com a lembrança. Porque eu gero emoção. Você vem da psicologia, você sabe. Total. O que gera emoção nas pessoas? O que gera lembrança, né? O que gera lembrança nas pessoas a emoção, né? É a emoção. O sistema límbico está lá. Exatamente. Então, quando você associa conhecimento com emoção, as pessoas ficam gravado isso. E aí, por isso que a gente usa isso aí. Que bom. Daí vem o mago das vendas. Repete aí seu Instagram. Janderson Santos Oficial. Se você acessar aí, já vai ver. Eu posto os vídeos todos os dias para ajudar você, a sua empresa, a vender mais, a ter mais clientes. Então, é um trabalho muito forte que a gente faz todos os dias, diariamente, um vídeo novo para você. Dá um recado para quem está assistindo, alguma coisa aí que baixa no seu coração para todo mundo, para quem ainda não está no seu nível, para os empresários que já estão. Dá um recado aí. Leandro, eu acho que tem muito a ver comigo, muito a ver com aquilo que eu vivo. E eu cheguei a comentar sobre isso aqui nas nossas falas. Todas as deficiências que temos devem ser compensadas com trabalho. Então, a falta de dinheiro que talvez você tem hoje, você compensa com trabalho, com aprendizado. A falta de habilidade em alguma coisa, você compensa com aprendizado, com trabalho. E isso é algo que eu vivo bastante na minha vida. Todas as minhas deficiências eu compenso com trabalho, com estudo, com dedicação, para que eu consiga melhorar algo ali e conseguir resultado. Então, essa é a dica que eu queria deixar para você, que eu sei que nós não somos seres perfeitos, somos seres imperfeitos e por isso podemos estar sempre em crescimento. Por sermos imperfeitos, podemos melhorar todos os dias. Então, muito se bom. Essa é uma máxima que eu carrego, eu queria que você ficasse com essa mensagem também. Melhorar todos os dias, aprender todos os dias, crescer todos os dias. Fechou. Obrigado, meu amigo. Foi maravilhoso. Foi uma honra, cara. Vou convidar aqui, no ao vivo. Vamos marcar outro episódio. Vamos falar bem específico sobre os arquétipos e o processo de líder de movimento. Legal, cara. Que você já está nessa pegada aí um tempo. Bora? Legal, bora. Antes de você tem um autor muito bom pra gente falar disso, que é a gente chama de Seth Godin. Ou Sete Godinhos, né? Sete Gordinhos. Pô, ele tem vários livros, mas eu li aquele, o Tribos dele, que ele fala até dessa questão. E você falou isso, acho que não tem um reel seu, quando você traz pertencimento, aí você vai juntando as tribos, né? Exato. E aí, que é essa pegada sua que eu vejo que você tá querendo levar, é isso mesmo. Isso, exatamente. Do Seth Godin. Vem. Pra mim, hoje ele é um dos grandes nomes do marketing atual. Uhum. Tem esse livro é fabuloso, tem a Vaca Roxa, né? Enfim, o que é marketing, ele é realmente incrível e dá um podcast incrível pra gente conversar. Fechou, vai ser esse. Obrigado. Foi um prazer, meu amigo. Bênçãos pra você e pra sua Amém. família. Amém.
Segue aqui. Eu falei que se você não pegou, eu anotei um monte de coisa aqui. Agora, você tem uma tarefinha. Pega e compartilha esse episódio para todo mundo, e principalmente aquelas pessoas que acham que não são vendedores. Beleza? Um abraço. Valeu, turma. Valeu. Tchau. Caraca. Boa. Uma hora e 20 passou.